Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde mergulhamos fundo nas águas, por vezes turbulentas, do mundo corporativo e do desenvolvimento profissional. Hoje, nós vamos tocar num ponto nevrálgico, naquele momento que faz o estômago de qualquer gestor, seja ele novato ou veterano, dar um nó. Sabem do que estou a falar? Daquela frase curta, mas carregada de tensão: precisamos conversar. Hoje vamos explorar a sabedoria contida no livro de Paul Falcone, uma obra que é praticamente uma bíblia para quem lida com gente. Intitulada 101 Situações Difíceis de RH. Mas não se enganem, este não é apenas um manual técnico para o Departamento de Recursos Humanos. É um guia de sobrevivência para qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de liderar uma equipa. Vamos desvendar como ter aquelas conversas que preferiríamos evitar, desde problemas de higiene e vestuário inadequado até questões graves como assédio e demissões, e como fazê-lo preservando a dignidade de todos os envolvidos. Para começarmos esta jornada, precisamos de entender a filosofia central que o autor nos propõe, que é uma mudança fundamental de mentalidade. Falcone diz-nos algo poderoso logo no início: não é apenas o que você diz, é como você diz. No mundo do trabalho, as pessoas tendem a espelhar a atitude que recebem. Se você aborda um problema com respeito e empatia, a probabilidade de receber uma resposta cooperativa é muito maior, mesmo nas circunstâncias mais desagradáveis. E aqui entra um conceito fascinante que serve de alicerce para quase todas as estratégias que vamos discutir hoje: a diferença entre raiva e culpa. Pensem comigo. Quando um gestor aborda um funcionário com raiva, o que acontece? A raiva é uma emoção externa, ela ataca. A reação natural do funcionário é levantar escudos, ficar na defensiva e contra-atacar. Por outro lado, o que queremos despertar é o sentimento de culpa construtiva, ou melhor, de responsabilidade. A culpa é interna. Quando alguém sente que falhou consigo mesmo ou com a equipa, tende a olhar para dentro e a querer corrigir o erro. O segredo, portanto, é permitir que o funcionário assuma a responsabilidade pelos seus atos, em vez de o forçar à submissão através do medo. Vamos aplicar isto imediatamente a um dos cenários mais comuns e desgastantes: o conflito entre dois funcionários. Imaginem que tem dois membros da equipa, vamos chamar-lhes Sam e Cristina, que estão em pé de guerra. O ambiente está pesado, a produtividade cai e você sente-se mais um árbitro de boxe do que um gestor. A tentação é ignorar e esperar que eles se resolvam, certo? Mas sabemos que isso raramente funciona. A abordagem sugerida é estruturada e justa. Primeiro, você reúne-se com cada um separadamente. Você diz ao Sam: Sam, quero ouvir o teu lado, e depois vou partilhar isso com a Cristina. E farei o mesmo com ela. Depois, vamos reunir-nos os três. Percebam a transparência aqui. Não há segredos, não há disse-me-disse. Quando chega o momento da reunião conjunta, você, como líder, define as regras do jogo. E a regra de ouro aqui é transformar a linguagem. Em vez de permitir que eles digam ele fez isso ou ela disse aquilo olhando para você, você obriga-os a falar diretamente um com o outro. Eu senti-me desrespeitado quando tu fizeste aquilo. Falcone sugere que incentivemos o uso de frases como a minha percepção é. Ou eu sinto que. Por quê? Porque sentimentos e percepções não podem ser debatidos como factos errados. Eles são a realidade daquela pessoa. Ao validar a percepção sem necessariamente concordar com o facto, baixamos as defesas. O objetivo final dessa reunião não é descobrir quem começou, mas sim obter um compromisso. Vocês não precisam de ser melhores amigos. Mas preciso do vosso compromisso profissional de que vão trabalhar com respeito mútuo a partir de agora. É firme, é justo e devolve a responsabilidade do comportamento para eles. Agora, movendo-nos para um terreno mais pantanoso, o que acontece quando um funcionário vem ter consigo e diz: chefe, posso contar-te um segredo? Mas tens de prometer que não contas a ninguém? O instinto de muitos gestores, querendo ser confidentes e acessíveis, é dizer: claro, podes confiar em mim. E isso, meus amigos, é uma armadilha perigosa. O livro alerta-nos de forma muito clara:
Nunca prometa confidencialidade antes de saber o tópico. Imagine que o funcionário lhe conta sobre um caso de assédio sexual, ou uma ameaça de violência, ou uma fraude na empresa. Se você prometeu segredo, está num beco sem saída. Se reportar, quebrou a confiança e a sua palavra. Se não reportar, está a colocar a empresa em risco legal e a ser negligente. A forma correta de lidar com isto é estabelecer o limite logo de início. Quando o funcionário pede segredo, a resposta deve ser: fico feliz por confiares em mim. Mas preciso que saibas que não posso guardar segredo se o assunto envolver atividades ilegais, assédio, discriminação ou ameaças à segurança. Se for algo dessa natureza, tenho a obrigação ética e legal de reportar. Com isto em mente, ainda queres continuar? Isto protege-o a si, protege a empresa e, na verdade, protege o funcionário, garantindo que assuntos graves sejam tratados pelos canais competentes. Falando em canais competentes e evolução, vamos abordar um momento de transição que é clássico e cheio de falhas. Promover um funcionário a supervisor pela primeira vez. É o momento em que o colega vira chefe. Muitas vezes, celebramos a promoção, damos um aperto de mão e esperamos que corra tudo bem. Mas isso é receita para o desastre. O novo gestor precisa de uma conversa de reorientação, quase um choque de realidade gentil. Imagine que promoveu a Heidi. Ela era a melhor técnica, mas agora vai liderar a equipa. Você precisa sentar-se com ela e dizer: Heidi, até agora foste uma aluna nota 10. Mas eu não preciso mais de uma aluna. Preciso de uma professora. Esta distinção é brilhante. Você precisa explicar que o relacionamento dela com os antigos pares vai mudar. Ela não pode mais participar nas fofocas sobre a empresa. Ela precisa de se vestir e comportar como parte da gestão. E, o mais difícil, ela precisa de estar preparada para tomar decisões impopulares. Se não tivermos esta conversa honesta logo no início, deixamos o novo líder num limbo, tentando agradar aos amigos antigos e falhando nas novas responsabilidades. E já que estamos a falar de conversas desconfortáveis, vamos entrar naquelas que ninguém quer ter, mas que são inevitáveis. As questões de higiene pessoal e aparência. Como é que se diz a alguém que ele tem mau hálito ou odor corporal sem o humilhar? A maioria dos gestores adia isto até que a equipe inteira esteja a reclamar. A estratégia aqui é ser direto, privado e compassivo. Não faça piadas, não deixe bilhetes anônimos. Chame a pessoa ao seu escritório e use o que chamamos de abordagem clínica. Por exemplo: Roger, preciso de falar contigo sobre algo que é difícil para mim e, imagino, desconfortável para ti. Tenho notado um problema com odor corporal recentemente. Trago isto à tua atenção porque sei que, se fosse eu, gostaria que alguém me dissesse. É algo que podes resolver? Ao dizer, se fosse eu, gostaria que me dissessem, você cria empatia. E ao perguntar, é algo que podes resolver? Você devolve a bola para o funcionário. Na maioria das vezes, a pessoa ficará mortificada e resolverá o problema imediatamente. Se houver uma questão médica, eles dirão, e aí você trata como tal. Mas o silêncio do gestor é o pior inimigo nestes casos, pois isola o funcionário e destrói o moral da equipa. O mesmo se aplica a vestuário inadequado. Se alguém vem trabalhar com uma roupa demasiado reveladora ou desleixada, a conversa deve focar-se na percepção e no profissionalismo, não no gosto pessoal. A tua imagem é parte da tua marca profissional e da marca da empresa. A roupa que trazes hoje pode distrair os clientes ou passar uma mensagem que não condiz com o teu nível de competência. É sobre o negócio, não sobre a pessoa. Agora, vamos elevar a parada. E quando o comportamento não é apenas um descuido, mas algo que roça o assédio ou a criação de um ambiente hostil? Estamos a falar daquelas brincadeiras de mau gosto, dos olhares lascivos, ou dos comentários que, embora não sejam abertamente ilegais, deixam as pessoas desconfortáveis. Aqui, a tolerância deve ser zero, mas a abordagem ainda precisa de ser estratégica. Imagine um funcionário, o Bill, que tem o hábito de olhar para o peito das colegas enquanto fala com elas. É subtil, difícil de provar,
mas várias mulheres já se queixaram. Você não pode simplesmente acusá-lo sem provas concretas, ou ele negará e dirá que você está a imaginar coisas. A técnica aqui é focar na percepção. Você diz, Bill. Recebi comentários de que algumas colegas se sentem desconfortáveis porque sentem que não estás a manter contato visual durante as conversas, focando o olhar noutras partes. Eu não estou a dizer que fazes isso intencionalmente. Mas a percepção delas é a realidade delas. E a partir de hoje, preciso que tu giras essa percepção. Preciso que te certifiques de que o teu contato visual é inquestionável. Percebem a nuance? Você não o está a acusar de ser um pervertido, o que geraria uma defesa imediata. Você está a dizer-lhe que a percepção que ele gera é problemática e que é responsabilidade dele mudá-la. Se o comportamento persistir depois deste aviso, então você tem bases para medidas disciplinares por insubordinação ou criação de ambiente hostil. E isso leva-nos a um dos tópicos mais complexos abordados no livro, a documentação e a preparação para uma possível demissão. Muitos gestores falham aqui. Eles têm um funcionário com mau desempenho, mas nas avaliações anuais dão-lhe uma nota média só para evitar conflitos. E quando finalmente decidem demitir, não podem, porque o histórico oficial diz que o funcionário estava ok. Falcone ensina-nos que a honestidade, documentada, é a melhor defesa legal e a melhor ferramenta de gestão. Se um funcionário não está a cumprir as expectativas, isso deve ser dito e escrito. Mas a linguagem é crucial. Em vez de escrever apenas "você é lento", o registro deve ser: discutimos a necessidade de completar o projeto X até terça-feira. O projeto foi entregue na quinta-feira, o que causou atrasos no departamento Y. O funcionário comprometeu-se a gerir melhor o tempo. Fatos, impactos e compromissos. E quando chega o momento final, o momento da demissão, como agir? Seja por reestruturação, layoff, ou por justa causa, a dignidade deve ser o norte. No caso de uma demissão por desempenho ou comportamento, não deve ser uma surpresa. Se você fez o seu trabalho de feedback e documentação, o funcionário já sabe que está na corda bamba. A conversa final deve ser breve e direta. Não é hora para debates, nem para pedir desculpas excessivas que pareçam culpa. David, como sabes, temos discutido os problemas de desempenho nos últimos meses. Infelizmente, não vimos a melhoria necessária. Decidimos, portanto, encerrar o teu contrato hoje. Ponto. Ofereça a logística, como pegar as coisas, como será o pagamento final, e evite entrar em justificações circulares. O funcionário pode querer discutir, chorar ou gritar. A sua função é manter a calma, ser uma âncora emocional, não alimentar a tempestade. Mas e quando não é culpa do funcionário? E quando é uma reestruturação, um downsizing? Aqui, a humanidade é ainda mais crítica. Você está a dar uma má notícia a alguém que não fez nada de errado. O livro sugere que, nestes casos, dizer "sinto muito" é apropriado e humano. Você está a lamentar a situação, não a admitir um erro. Janete, devido a uma reestruturação da empresa, a tua posição está a ser eliminada. Sinto muito ter de te dar esta notícia. Ajude a pessoa a sair com a cabeça erguida. Ofereça cartas de recomendação, ajude na transição se possível. A forma como você trata quem sai envia uma mensagem poderosa para quem fica. Se os sobreviventes virem que os colegas foram tratados como lixo, a confiança na liderança morre instantaneamente. Há ainda um cenário muito peculiar que o livro aborda. Como fazer alguém demitir-se voluntariamente quando não há documentação suficiente para uma demissão segura? Mas a relação de trabalho é insustentável. Imagine um funcionário que é tóxico, mas esperto o suficiente para não quebrar regras óbvias. Você chama essa pessoa e tem uma conversa de carreira. Você diz: Michelle, sejamos honestos. Sinto que não estás feliz aqui, e nós não estamos satisfeitos com a direção das coisas. A vida é demasiado curta para ficarmos ambos frustrados. Quero propor-te uma saída digna. Podemos oferecer-te um pacote de saída, ou tempo para procurares outro emprego enquanto ainda estás aqui.
para que possas sair nos teus próprios termos, em vez de continuarmos neste caminho que inevitavelmente levará a medidas disciplinares. Muitas vezes, o funcionário sente-se aliviado. Você está a oferecer uma porta de saída honrosa em vez de um combate. É uma negociação, não uma execução. Para além destes cenários pesados, o livro também nos lembra das pequenas infrações que corroem a cultura da empresa, como o abuso da internet, chamadas pessoais excessivas ou a fofoca constante. Sobre a fofoca, a abordagem deve ser: não me importo com quem começou o rumor. O que me importa é que ele pare aqui. Falar mal dos colegas destrói a nossa equipe e eu preciso que vocês sejam guardiões da nossa cultura, não os seus sabotadores. Ao apelar ao profissionalismo e ao impacto no grupo, você tira o foco da intriga e coloca-o na responsabilidade coletiva. E o que fazer com aquele funcionário que é tecnicamente brilhante, mas um desastre nas relações interpessoais? Aquele gênio indomável que trata mal os outros. Muitos líderes toleram isso porque ele traz resultados. Falcone adverte: o custo a longo prazo é maior que o lucro imediato. Você perde a equipa para manter uma estrela. A conversa deve ser: os teus resultados técnicos são excelentes, mas a forma como tratas as pessoas é tão importante quanto o que produzes. Se não conseguires colaborar respeitosamente, não poderás continuar aqui, independentemente dos teus números. Isso reafirma os valores da empresa. À medida que nos aproximamos do fim desta análise, é importante tocar num ponto que permeia todas estas situações: a documentação. Pode parecer burocracia chata, mas é o seu escudo. Se não está escrito, não aconteceu. Um simples e-mail enviado ao funcionário após uma conversa: conforme discutimos hoje, concordaste em melhorar a pontualidade. Serve como registro. Isso protege a empresa em caso de processos e, mais importante, clarifica a mensagem para o funcionário. A memória é falha, o papel, ou o e-mail, não. Por fim, ser um gestor que domina estas conversas difíceis não é sobre ser um tirano ou um robô sem sentimentos. Pelo contrário. É sobre ter a coragem de ser transparente. É sobre respeitar as pessoas o suficiente para lhes dizer a verdade, mesmo quando a verdade dói. É sobre proteger a cultura da equipe e garantir que todos sabem o que se espera deles. Quando você evita uma conversa difícil, não está a ser bonzinho. Está a ser negligente. Está a deixar que um problema cresça até se tornar um monstro. Está a desmotivar os bons funcionários que veem o mau comportamento a ser tolerado. Liderar é, em grande parte, educar e orientar. E às vezes, a melhor orientação vem na forma de um limite claro, de um feedback duro mas necessário, ou de uma despedida digna. Ao aplicar os princípios de Paul Falcone, respeito, clareza, documentação e a gestão da percepção, você não só se torna um chefe melhor, mas cria um ambiente onde a excelência e a integridade não são apenas palavras na parede, mas a realidade do dia a dia. Esperamos que estas estratégias lhe deem a confiança necessária para enfrentar aquela conversa que tem andado a adiar. Lembre-se, prepare-se, respire fundo, foque-se nos factos e mantenha a humanidade em primeiro lugar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de liderança. Até ao próximo episódio, e boas conversas!